olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana. A gente está aqui no nosso segundo Papo de Tutor e a gente vai tratar hoje sobre determinantes sociais em saúde e políticas de saúde, né? E aí hoje estamos aqui com o professor Ricardo e, novamente, o professor Fred, da Psicologia, de São Cristóvão, para dar uma força para a gente aqui nesse tema do dia, né? E a gente teve o problema, né, que trata dos determinantes sociais, e eu acho que, para começar, a gente poderia ter uma ideia do que seria o determinante social, né, e aí a gente pode usar a figura, se vocês acharem por bem. O que vocês acham? Como é que a gente começa? Beleza. Pronto. Tá valendo. Essa aqui? Essa figura. E aí, Fred, como é que essa figura ela apresenta diversos níveis de inserção dos determinantes sociais em saúde? E é comum a gente ver, principalmente, a gente focar muito na questão, né, muito comum aluno no início do curso, focar muito nesse primeiro nível, que trata de idade, sexo e fatores hereditários, né? Eu lembro que toda vez, quando a gente chega no tutorial e expande isso para os outros níveis, e eles começam a perceber que outras situações podem impactar na saúde do indivíduo, né, ou de um grupo de indivíduos, isso deixa eles muito curiosos, né, e eles passam a ver a saúde como uma coisa mais ampla, né, e até o impacto de questões que, por exemplo, não só biológicas estão envolvidas, né, na saúde de uma população, né, e aí queria ver como é que vocês, né, tratam isso, como a gente poderia ver isso de uma forma mais conceitual. Bom, eu acho que esse gráfico ele resume uma série de questões, né? Existem gráficos que tentam estabelecer uma dinâmica entre os diversos níveis e tal, enquanto o gráfico, esse daí acaba dando um impacto mais mais separado, mas permite que a gente compreenda, né? Visualize ali alguns aspectos de uma maneira mais, pelo menos, organizada, né? Não que esses aspectos eles não dialoguem, eles não interajam, mas assim, visualmente ele dá uma organizada. E amplia a concepção de saúde, né? Eu acho que essa questão que você colocou, né, que alguns desses elementos às vezes causam um espanto e uma curiosidade, nossa, como é que eu estou aqui no campo da saúde e aí tem um negócio aqui chamado condições socioeconômicas, educação e tal, e tem um monte de coisa, né? Alguns às vezes até com uma relação mais direta, né? Tipo água e esgoto, né? Que tem ali, mas mesmo assim, enquanto profissional de saúde, a gente fica, né, pensando, bom, até vejo a correlação disso aí com o meu campo, mas efetivamente, o que é que eu posso fazer com relação a isso, né? Então, eu acho que essa é uma questão que é importante de ser evidenciada, ela não pode ser escondida, essa confusão, esse espanto, né? Ele é muito comum mesmo, e ele traduz aí um processo de mudança e de esforço também, né? Para se construir uma estrutura de política de saúde que, de fato, atenda a população, que dê conta de cuidar, né? E aí, nesse sentido, eu acho que o SUS, o próprio desenho do SUS, o desenho como o SUS se materializa, ele traduz também, a gente consegue fazer um paralelo assim, bastante direto com alguns dos elementos que estão aí nesse gráfico, ou pelo menos com essas questões que são suscitadas por esse gráfico, né? Acho que, em primeiro lugar, a gente pode pensar no seguinte, né? Tradicionalmente, todo mundo vai pensar, se a gente pensar no SUS, né, dos diferentes níveis de atenção, né? Atenção básica,
média complexidade e alta complexidade, né? Talvez, assim, a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas, quando se fala em saúde, na atuação na área de saúde, talvez seja o aspecto da alta complexidade, né? Você pensar em uma situação em que você tem uma circunstância aguda, uma necessidade de intervenção, assim, muito clínica, ou invasiva, ou aguda, enfim. E isso daí seria o que traduziria a atuação na área de saúde, né? E aí o que acontece? Né? Nas discussões que não se dão não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, o SUS ele é fruto de discussões mundiais, do que se coloca na OMS, tudo. Entende-se que essa é uma parte importante, né? Às vezes se faz uma dicotomia entre as duas perspectivas, né? O modelo biomédico e tal, mas assim, não se trata de uma dicotomia, né? Embora esse confronto acabe também reverberando em outras instâncias, por exemplo, na questão da indústria farmacêutica, da indústria da medicalização, etc. Mas, para além disso, em termos que importam, digamos assim, não são necessariamente conflitantes, né? Você tem um momento em que você precisa fazer uma intervenção e você tem um momento em que você precisa cuidar da vida, cuidar da saúde, cuidar das circunstâncias que promovem saúde, né? E eu creio que o gráfico demonstra justamente aspectos que são fundamentais para a manutenção da saúde, para, inclusive, que alguns agravos não venham a acontecer, ou não venham a se agudizar, ou não venham gerar necessidade de você ir para outras instâncias, para outros níveis de atenção. Para pegar o mais clássico, né? Eu lembro que nas discussões, assim, a gente sempre dava o exemplo, e eu vou repetir isso pelo menos para começar, né? Que é o exemplo do saneamento básico ali, da água e do esgoto, né? Então, não adianta você ter, por exemplo, uma unidade de saúde que tenha medicações que combatam doenças causadas por o esgoto ou por uma água que não tem tratamento, né? Aí você tem isso daí, sei lá, um estoque de medicamento na unidade de saúde, enquanto o entorno dessa unidade de saúde não tem água tratada e o esgoto está ali, não tem fossa, nada que deixe a água do esgoto, pelo menos, mais, enfim, que não gere tantos transtornos, que não gere tantos problemas e que não circule assim por cima das vias e que as pessoas não fiquem ali tendo que ter contato com isso. Então, tentando voltar à imagem que eu estava querendo produzir, é o seguinte: você tem um investimento público de um sistema de saúde que vai montar um serviço com equipes e vai financiar a compra de uma série de medicamentos para intervir, por exemplo, sobre doenças causadas por uma água contaminada, por um esgoto, uma contaminação de esgoto, e aí você não tem nenhum investimento público em uma infraestrutura de saneamento para essa mesma população. Então você cria um ciclo vicioso, você não está lidando com o problema, né? Se você restringe esse entendimento aí só para uma intervenção sobre a patologia, você não está lidando com o problema, né? A gente precisa pensar que são diferentes setores, mas são setores públicos de investimento também. E o SUS procura fazer isso, né? Procura fazer uma discussão entre diferentes setores. Então, o profissional da saúde não vai propriamente intervir na construção de uma infraestrutura, mas é importante que isso se leve em conta e que esses setores dialoguem. Então, que isso faça parte das práticas de saúde. Do contrário, você cria um ciclo que não está sendo resolutivo. A pessoa contrai o problema, vem, toma medicação e tudo. Antes de terminar de tomar medicação, ela contraiu o problema de novo, porque ela continua tomando água contaminada e continua exposta a um esgoto contaminado. Então, assim, talvez esse seja um exemplo mais simples, mais impactante, que traga, de uma maneira mais clara, a questão da importância dos determinantes sociais de saúde. Certo. Então, uma atenção básica sozinha não vai funcionar. Se você não tiver outros setores da gestão atuando junto no mesmo local.
Sim, uma atenção básica, no nosso caso, no Brasil, uma atenção básica restrita a só um dos aspectos que deveria ser a sua característica, ou seja, ações curativas, né? Porque a atenção básica tem ambulatório, a atenção básica tem uma clínica tradicional, a atenção básica faz intervenção, né, tradicional, mas essa é uma das facetas da atenção básica, né? Então, uma atenção básica que só faça isso, para a nossa, assim, a começar pela própria concepção de atenção básica no Brasil, ela não está sendo atenção básica plenamente, né? Então, a nossa atenção básica, ela é voltada para uma série dessas circunstâncias, né? A nossa atenção básica, ela é organizada por território, ela incorpora uma atividade continuada nesse território, em contato com as populações, no local onde a vida se dá, no local onde essas pessoas vivem. E assim, se pergunta qual o propósito disso, né? Olhar para esse gráfico ajuda a gente ter um pouco da ideia desse propósito, ter contato com esses diversos aspectos da vida da população. O primeiro passo, compreender isso, compreender como é que funciona essa dinâmica, como é que a população vive, qual é a situação de vida da população, qual é a sua situação em vários níveis. É uma população que tem acesso à educação, é uma população que tem acesso à educação formal, é uma população, né, para voltar, por exemplo, que tem acesso à água limpa, que consegue cuidar do esgoto, é uma população que tem uma estrutura habitacional saudável, uma estrutura habitacional confortável, é uma população que está exposta a problemas socioeconômicos, está desempregada ou não. Então, você não faz isso de dentro de um ambulatório, né? A atenção básica, ela tem esse propósito, essa relação com o território, justamente para que, dentro da rotina do trabalho das equipes, esteja prevista, a possibilidade de se visualizar esses diversos aspectos da determinação social da saúde. Que aí você consegue mapear. Diga, Felipe. Você consegue mapear, então, os determinantes sociais, e aí você vai para aquela coisa que vocês... um termo que vocês usam muito, que é as intervenções, né, nesses determinantes, quando algumas de uma forma mais rápida, mas outras a longo prazo, né? E essa questão, ela está muito relacionada ao agente de saúde que tira, por exemplo, na verdade, ele traz mais informações sobre o território do que simplesmente uma anamnese do médico com o paciente, ou do profissional de saúde com o paciente dentro do ambulatório, por exemplo, né? Sim. É uma coisa mais aberta, mais complexa e mais efetiva, pelo menos, eu imagino. Sim, né? Em termos de desenho, de propósito, você tem o agente comunitário de saúde. Assim, você tem a gente está falando de determinantes sociais de saúde, mas a gente está falando também de territorialização e tal, da atenção básica. Né? Mas essas coisas realmente elas dialogam bastante. E no limite também a gente está falando de diferentes níveis de atenção. Veja, você tem a organização do sistema de saúde através da atenção básica, a partir da divisão territorial e da contagem populacional. Então, uma equipe ela é responsável por um número X de pessoas e um volume de território, né? Uma área específica. E essa área pela qual uma equipe é responsável, ela é subdividida em microáreas. E cada uma dessas microáreas, né, tem uma população, tem um pedaço dessa população acompanhada por essa equipe, e é acompanhada exclusivamente por um agente comunitário de saúde. Então, o agente comunitário de saúde, ele tem no ofício cotidiano dele, o trabalho dele é acompanhando a população, fazendo visitas continuamente. O trabalho dele é esse. Mas esse também é o trabalho da equipe, né? Uma equipe ela é responsável por um território maior, né?
Cada agente fica numa microárea, e uma quantidade X de microáreas faz a área toda de uma equipe. Então, uma equipe é responsável por um território maior. Então, ela precisa organizar o seu processo de trabalho, né, a partir do contato, da articulação com o agente comunitário, para que seja viável essa equipe da cobertura. Então, não é só o agente que vai e acompanha cotidianamente. O ideal é que a equipe faça esse processo também, obviamente já com algum filtro, algum direcionamento feito por quem está mais próximo ainda ali naquela microárea, né? Então, para fazer parte da rotina das equipes de saúde da família, o contato com o território e, consequentemente, uma capacidade de ter em análise esse amplo espectro dos determinantes sociais de saúde. Mas a gente está vendo aqui vários setores nos quais a saúde ela não pode intervir diretamente. Ok, mas é fundamental que você conheça quais são as questões que implicam na saúde daquela população, para que você consiga fazer um planejamento, para que você consiga sentar em conjunto com a equipe e pensar em cada caso, pensar nas circunstâncias de cada caso, porque uma pessoa que tem um agravo específico, ela também tem um agravo específico e todos esses outros aspectos que estão aí colocados. Então, é assim que você consegue, por exemplo, fazer algum projeto terapêutico, como chama, projeto terapêutico singular. Então, você conhece o fulano que tem um agravo, uma condição de saúde específica que está sendo atendido, acompanhado ali no ambulatório, lá na unidade de saúde. Ok. Mas depois dali, ele passa meia hora ali, o resto da vida dele ele passa na casa dele, né, nas condições de vida e de saúde que ele tem. Se você tem informações sobre isso, você tem condições de sentar, né? Uma coisa que às vezes é difícil de a gente imaginar, como é que é o trabalho de uma equipe multiprofissional, o que é que vai abordar cada um. Bom, cada um na sua abordagem contribui, dialoga, cria um espaço, mas qual é o objeto? Né? São todas essas circunstâncias que você tem contato, porque você está em um serviço, no caso da atenção básica, que tem como rotina ter contato com o território, ter contato com a vida onde ela ocorre, com a situação de vida dessas pessoas. Né? É algo que você não tem condição de fazer se você estiver num serviço distanciado. E como que esses vários determinantes podem ser, sei lá, como é que uma gestão de um território pode fazer uma intervenção para vários determinantes ao mesmo tempo? Existe uma comunicação, ou deve existir uma comunicação com outros setores da administração para ver o transporte, para ver o saneamento básico, para que o trabalho seja mais em cima de vários determinantes ao mesmo tempo? Tem que existir essa comunicação? A unidade básica de saúde tem como correr atrás disso ou foge da alçada? Não. Vamos lá, em termos formais, tem que existir a comunicação, né? A ideia de intersetorialidade, ela é uma ideia formalmente registrada nas normas, nas leis, e na caracterização da atenção básica, por exemplo. Né? A atenção básica, ela é a organizadora do sistema de saúde, ou seja, tudo começa ali pela atenção básica. E, do mesmo modo, você pode expandir essa visão no sentido de que a atenção básica ela é organizadora do sistema de saúde e ela é uma fonte fundamental de informações sobre o país. Eu tô pensando, você tem um agente comunitário que está dentro da casa das pessoas daquele território. Então, ele é uma fonte de informação a respeito daquelas pessoas que traz tudo. Todos os determinantes possíveis que possam existir ali está na mão dessa pessoa ou na mão dessa equipe, né? E muitos desses determinantes, por exemplo, o saneamento básico mesmo, do exemplo que você deu, não é uma coisa que a OBS vai conseguir fazer, não é uma coisa que o SUS vai conseguir. Tem que existir uma intersetorialidade. Então pelo menos deve existir um mecanismo, então, né? Para que seja utilizada essas informações. Porque senão a OBS vai ficar meio subutilizada, né? Vai conseguir atacar algumas coisas ali, vai conseguir promover algumas intervenções, mas o ambiente geral que aquela população vive vai sempre permanecer o mesmo, né? Sim, eu acho que eu compreendi a pergunta, dei uma cortada aí logo no começo, mas eu acho que eu compreendi em geral a pergunta. Veja, olha, os determinantes, né?
os determinantes sociais, eles têm uma história, eles trazem alguns aspectos que são muito interessantes, né? Em primeiro lugar, assim, historicamente, se a gente imaginar, aí vocês me corrijam, por favor, vou falar aqui de algumas coisas, mas o termo talvez eu não use o mais correto, né? Mas antes da microbiologia, antes de você conseguir identificar, por exemplo, agentes causadores de determinadas situações, de determinadas patologias, né? Você tem, historicamente, intervenções eficientes em saúde na observação do ambiente. Então, por exemplo, tem aquela história lá bem famosa da cólera na Inglaterra, em que uma população enorme estava pegando lá, estava contaminada, e você, enfim, você não sabe exatamente o que está causando, mas se observa que todo mundo estava bebendo água do mesmo lugar, era um lugar onde a cidade estava crescendo, a urbanização desenfreada, mal estruturada, sem nenhum tipo de tratamento de qualquer coisa, né? Sexo, tudo do Jon Snow. Jon Snow, exatamente. Lá no século Então, e o que é que ele faz ali? Ele faz uma intervenção muito eficiente, que surte muito efeito, certo? Embora ele não tenha uma informação sobre o que é exatamente, como é que funciona a doença, o que é que está causando e tal. Ele tem ali uma observação da situação, certo? Então, essa é uma intervenção extremamente eficiente em saúde, né? Obviamente, hoje em dia a gente tem uma série de recursos tecnológicos, beleza, né? Mas esses recursos tecnológicos eles também continuam não dando conta de uma série de outras questões, né? Para voltar ao primeiro exemplo, né? Você tem um ciclo vicioso se você... Não, saúde é só aqui, eu faço um ambulatório, entupo aqui de medicamento e não me importa porque a água que a população está bebendo, então o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou atuando na área de saúde, eu não estou resolvendo o problema. Se vacilar, não estou nem compreendendo direito qual é o problema. Se eu parar para me perguntar que tipo de água a população está bebendo. Então, assim, do mesmo modo, a informação ela é fundamental, certo? E aí, indo para a sua pergunta mais objetivamente, a gente tem vários níveis de possibilidade de intervenção. O que é fundamental aqui? A gente precisa conhecer o melhor possível a situação de saúde. Quanto mais a gente conhecer a situação de saúde, melhor, mesmo que imediatamente eu não tenha ao alcance das minhas mãos uma possibilidade de intervenção, certo? Aí, voltando lá para outro aspecto, está lá prescrito no SUS e tudo a questão da intersetorialidade. Então, pensando em termos que vão além do campo da saúde, mas pensando em termos de política pública, política de Estado, certo? Que tem como propósito gerir as coisas, melhor cuidar das coisas, melhor investir, né? Não desperdiçar dinheiro, porque, por exemplo, entupir um serviço de medicamento e não cuidar da água é desperdiçar dinheiro. É dinheiro público, não é efetivo, não está sendo eficiente, não está cuidando de ninguém, está gastando dinheiro do mesmo jeito de dinheiro público. Então, assim, está lá como objetivo você ter essa intersetorialidade. Então, pensando no sentido mais amplo, certo? O país precisa compreender diversos aspectos, ainda mais um país como o Brasil, que é um país continental, tão diverso, que tem áreas enormes, inclusive que não são urbanizadas e tal, e de diferentes tipos, né? Você tem áreas que só vai por via fluvial, outras áreas, né? Você não tem estradas e nem tem via fluvial, você tem estradas precárias, enfim, diferentes situações. Então, uma primeira coisa, seja para qual setor, não só para a saúde, né? Mas se você pensar numa gestão do país, você precisa entender qual é a necessidade. Você precisa entender como é que a população vive, quais são as situações em que essa população vive, o que é que cada região precisa. Você precisa ter essa informação. E, por incrível que pareça, ainda hoje, mesmo com os recursos tecnológicos que a gente tem, não há uma sistematização centralizada tão clara sobre essas informações.
talvez uma das grandes sistematizações de coleta de dados seja justamente o SUS com atenção básica. O país, hoje em dia, ele está dividido, esquadrinhado em... claro que em algumas regiões você tem, né, às vezes, áreas que não são rurais, ou nem rurais, mas áreas de mata, de Pantanal e tudo, que você tem vastas regiões que, obviamente, você não vai fazer o mesmo esquadrinhamento que a gente faz por quadros em centros urbanos. Mas, de uma maneira geral, você vê o país dividido em áreas de abrangências, organizado pela atenção básica. Gente, isso daí é uma base de informações para a saúde, mas para todos os setores, fundamental. Né? A gente tem, de tempos em tempos, o levantamento censitário e tudo, né? Beleza. Né? Se a gente tem uma estrutura de organização da atenção básica, a gente tem esse tipo de coleta de informação, em vez de ser de 2 em 2 anos, 4 em 4 anos, a gente tem esse tipo de coleta de informação como rotina diária das equipes. Né? Obviamente, para isso, você precisa de tempo real, ou quase real. Né? Obviamente, para isso, você precisa de uma organização melhor, de um sistema, de uma informatização, etc. Mas, olha, então, para as duas coisas, você tem informação sobre o país, sobre a população do país, sobre os lugares onde essa população vive. Isso é fundamental para todos os setores. E para o campo da saúde também. Porque aí como eu vinha falando antes de abrir esse grande parênteses, mesmo que você não tenha ferramentas para intervir em todos os aspectos que você identificar, quanto mais informação você tiver sobre a situação de saúde, melhor. Essa informação, essa quantidade de informação permite que você sente, por exemplo, uma equipe, faça planejamento e veja possibilidades. E essas possibilidades, elas têm esses vários gradientes, voltando lá à sua pergunta. Então, tem vários gradientes. Desde você conseguir construir relatórios, identificando e passar, por exemplo, para uma secretaria, dando um exemplo aqui, para uma secretaria de infraestrutura e você indicar, olha, onde é que tem aqui mais problema de esgoto? Onde é que você tem aqui mais água contaminada, mais água que seria para consumo contaminada? Quais são as regiões que tem isso? E diversas outras. Onde é que é o cruzamento que tem mais batida, mais atropelamento? Né? Você estando ali, você pode pegar essa informação, passa, sabe, para uma secretaria que, se tivesse estrutura de articulação, ela tem condições de se planejar e decidir, olha, onde é que a gente vai priorizar atuar? Onde é que a gente vai priorizar fazer um calçamento? Onde é que está precisando fazer uma caixa d'água para ter uma distribuição vindo de um centro de água? Então, aí você pensando numa intersetorialidade. Né? Mas, para além disso, aí você tem outras possibilidades de ação. Por exemplo, você... as chamadas ações de educação em saúde, por exemplo. Né? Você identificar um hábito... escovação de dente, hábitos alimentares, cuidar da água, tudo bem, não chegou, não tem nenhuma infraestrutura, mas as pessoas bebem água. Tem alguma intervenção que você pode, tem alguma orientação que você pode dar para a família no sentido de ela poder consumir uma água mais saudável? Tem coisas que ela pode fazer de maneira doméstica em casa? Do mesmo modo como a gente teve em tantas oportunidades, essa é uma delas mesmo, né? O cuidado com a água, isso já foi teve campanhas nacionais para isso. Teve a campanha da questão do soro caseiro, né? Então, na medida que você tem informações, você pode pensar os mais diversos níveis de estratégia, desde aquele que você pode fazer aqui no ambulatório, ou sentando com a comunidade, conversando e fazendo intervenção, ou produzindo informações para outros setores, que efetivamente podem, por exemplo, botar um trator e trazer uma política nacional de distribuição de verba e de intervenção física mesmo. É daí que nascem as políticas, então? Ou deveriam, pelo menos, nascer daí? Para determinadas populações, para determinados setores? Tipo, o problema dessa semana trabalha com assistência social e com idoso, mas poderia ser qualquer população que esteja em certa situação de vulnerabilidade? Vamos pensar assim de uma maneira assim, bastante lógica e organizacional mesmo. Né?
Você tem uma intervenção para fazer, você precisa de informação para fazer essa intervenção. Como é a situação? Quais as necessidades que a situação está pedindo? Onde é que tem mais necessidade? Vou priorizar, vou distribuir meus... eu não tenho verba para fazer tudo. Mais motivo para você ter mais informação e priorizar o que é que você vai fazer com a pouca verba que você tem. Então, informação é a base de decisões mais organizadas, mais racionais. Sem informação, você vai ficar dando tiro no escuro. Então, a informação é a base de tudo, né? Você está trazendo o exemplo da assistência social. Olha, a relação da assistência social com a saúde, ela é tremenda. Assim. Em primeiro lugar, eu acho que qualquer setor precisaria estreitar bastante as suas relações com a atenção básica, né? E por quê? Porque é a atenção básica que tem exército de pessoas em cada canto do país, né? A assistência social, por exemplo... Toda a coleta de informações que você acabou de descrever, né? Uma coisa estrondosa, né? O poder de estar dentro da casa das pessoas extraindo tudo que você precisar, né? É até assustador, né? E tem até, só abrindo esse parênteses, porque senão também todo mundo... As pessoas podem reclamar, porque aí tem inclusive a questão da vigilância, de você estar ali, né, acompanhando todo mundo, isso daí também gera uma série de reflexões éticas e políticas, né, que acho que até pode ser objeto de uma discussão nossa, assim, ampliando, né, tornando mais complexa essa discussão toda, né, mas voltando ao aspecto mais organizacional mesmo, nesse sentido, sim, você tem a coleta de informações e você tem as pessoas que fazem essa coleta, né? Não são pessoas contratadas como a gente tem ali sazonalmente para fazer, você vai lá, estabelece o censo, contrata algumas pessoas, capacita, e você tem lá uma vasta área que essas pessoas vão percorrer, e não necessariamente elas vão voltar, elas não precisam estabelecer vínculo. Não, a gente tem na atenção básica uma estrutura de recurso humano que está presente de maneira continuada, fazem parte da equipe. São as equipes, na verdade, né? Além dos agentes comunitários, a própria equipe da qual o agente comunitário faz parte. Ela está ali de maneira continuada. Ela não só está captando informação em cada recanto do país, mas ela está fazendo isso hoje, amanhã, depois, e ela vai continuar fazendo. Faz parte do seu trabalho de maneira contínua. Então, assim, você não tem nenhuma outra estrutura no país que tem essa capilaridade, certo? Então, a atenção básica no SUS, ela precisaria ser vista efetivamente, porque ela é apontada assim, mas ela precisaria ganhar mais esse corpo de grande base de informações sobre tudo no país, sobre a população do país, sobre os lugares e as condições de vida. E veja, quando a gente fala de um país como o Brasil, né, que tem uma desigualdade, eu acho que talvez incomparável no mundo, você tem, às vezes, convivendo em cidades que não são muito grandes, como Lagarto já não é um piquititinha, mas não é uma metrópole, é uma cidade de 100 mil habitantes, nem isso, né? Acho que na zona urbana da Sede é menos, porque tem grandes povoados. Brasília é muito grande, o 13 é muito grande, Jenipapo é muito grande. Então, mas mesmo assim já são cidades, já são áreas urbanas maiores. Não são cidades grandes, mas são áreas urbanas maiores. Mesmo nessas áreas urbanas, como a da Sede de Lagarto, você vê disparates tremendos, né? Mas se você vai para cidades como São Paulo, né, como o Rio de Janeiro, aí você vê uma convivência de diferenças tremendas, né? E que aí você não é preciso levar isso em conta. Se você de fato quer levar em conta os problemas, você pode não levar em conta os problemas, né? Que é mais ou menos o que a gente tem visto, inclusive durante essa pandemia aí. Muda a forma de notificação, muda a forma de apresentação dos casos e tudo, né? Se você gera dados, você começa a ter que se deparar com o problema. Se você não gera dados, é como se o problema não existisse, pelo menos desaparece. Desaparece, né? Então, se o propósito é de fato gerir
o país, cuidar da população, compreender o que é que está acontecendo, né, você precisa desses dispositivos. E a partir daí, qualquer política poderia, deveria, né, usar, né, usufruir, né, ter uma interação com essa base de informações tão grande que é a atenção básica à saúde. É interessante isso que você falou, que parece que aí o pessoal tá mudando os determinantes sociais pela ignorância, né? Vamos esconder os... E o tempo inteiro você está falando o contrário, a ideia de você, o determinante social, para você poder modificar, você precisa de informação, né? E o mais interessante de tudo é saber que ele é assim, apesar do nome determinante, ele é muito passível de modificação, né? O determinante pode ser mudado por essas intervenções e, pelo que eu entendo, e aí você me corrige se eu estiver enganado, a pessoa pode transitar, ela pode modificar os determinantes sociais dela, uma vez que ela receba alguma política pública também, né? Então, é uma coisa, eu acho que o legal é que ele é muito maleável, eles mudam, né, bastante os determinantes sociais, porque eles são passíveis de sofrer essas intervenções, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito, muito interessante, porque dá para você fazer um monte de análise a partir disso, né? Dá para fazer um monte de análise. E tem um aspecto, veja, eu não sei o quanto isso, a gente conversando aqui, fica inteligível, vocês intervenham. Porque, como a gente estava falando, você tem várias possibilidades de ação, desde organizar melhor o atendimento no serviço, quando você começa a ver que a população não entende muito, não consegue se situar, e se você está lá em contato com a população, você fala, olha, a gente precisa organizar o fluxo aqui na recepção melhor, do jeito que o usuário que chega aqui consiga entender e ser atendido. Às vezes ele foge, nem quer vir aqui porque fica confuso e ele vai embora. Então, isso, né? Então, desde uma coisa assim, como construir um relatório e passar para uma outra equipe, mas tem um aspecto aí que é muito importante também, que é a questão da participação social, né? Que está ali previsto no SUS e que é uma questão muito importante para a mudança da vida, para a mudança da vida política, mas no sentido cotidiano da vida. Então, tem várias ações que são possíveis a partir disso, e a partir do momento também em que a população ela começa a ser capaz também de intervir no seu cotidiano, de vários modos. Então, por exemplo, eu lembro uma situação que a gente estava acompanhando uma unidade de saúde, faz bastante tempo. Eu estava mais voltado, trabalhando nessa época, eu não estava com atenção básica, eu estava mais com a saúde mental, com a atenção psicossocial, né? E assim, isso a gente não fez uma pesquisa objetiva, a gente não fez esse levantamento, embora esse levantamento, assim, mais recentemente em Lagarto, tenha sido feito pela residência. A professora Gisele fez um levantamento sobre o uso de psicotrópicos, né? Que era uma coisa que a gente identificava, todo mundo tomando, um passava a receita para o outro, pegava lá e passa isso. Altíssimo, né? Acontece em Lagarto, mas é algo muito, assim, não, é algo muito comum, a gente conversando com colegas do país inteiro, isso é muito comum, né? E nessa situação a gente estava lá e vendo que o pessoal estava consumindo muito, e aí tinha uma questão... Era assustador, o consumo era gigantesco. E tinha o medicamento, e o medicamento estava sendo distribuído. E aí o que a gente achou, cruzando a informação, é que eram situações geradas por falta de emprego. Tinha um desemprego muito grande, as pessoas não estavam bem, às vezes entrando em processo depressivo, por essa circunstância. E a gente fala, nossa, cara, você tem aí uma verba de investimento para distribuição gratuita de psicotrópicos. E você não tem nenhuma verba para manter uma condição de vida do sujeito que está desempregado, que ele fique minimamente tranquilo para não precisar tomar o psicotrópico. Isso é um tipo de coisa gritante, assim. Você fala, não, aí, né? Essas coisas estão
presentes, né? E aí, em algumas circunstâncias, a gente vê, às vezes, algumas comunidades... Porque vamos pensar assim até de um jeito, eu não estou querendo dizer, beleza, só chegar lá, fazer e acontecer. Não, isso não é nada simples, né? Sim, articular sim. a comunidade não é nada simples. Mas, de qualquer forma, eu vou dar exemplos de coisas que não estão, assim, não são simples, não são fáceis de fazer, super complicado, mas, ao mesmo tempo, não estão, assim, fora de alcance, né? Então, por exemplo, já teve muitas comunidades que você tinha lá um problema com esgoto mesmo, Você está lá, o esgoto saía por fora e ficava ali alagando a rua, né? E assim, mesmo que você não tenha uma estrutura mais institucional para cavar e botar tubulação, levar para o lugar adequado, fazer o tratamento, mas você tem formas de intervir em um local, numa rua, na rua de sua casa, né? De uma maneira que o esgoto ele não fique espalhado, ele fique ao menos canalizado. Enfim, coisas que você pode fazer de alguma forma, né? E a gente via que muitas comunidades, você tinha lá gente que trabalhava na construção civil, ou seja, pessoas que saberiam fazer intervenções interessantes. Só que, né, não faz parte do cotidiano da nossa vida moderna, as pessoas pararem, se organizarem entre elas e intervirem sobre essas situações de vida, né? Então, mas você imagina que fazer um mutirão, parar em algum momento, você teria uma população que seria capaz, perfeitamente capaz de fazer isso, né? Um outro exemplo que também sempre chamava a atenção, você vê assim, muitas crianças, muitas pessoas que precisavam passar os dias com as crianças, às vezes você não vai trabalhar e você tem... E você pode construir organizações comunitárias também, divisão de tarefa, um dia uma fica com um grupo de crianças, outro dia outro fica com um grupo de crianças, não exatamente creche, né? Mas isso permite que a pessoa vá trabalhar, que a pessoa vá fazer outras coisas, tenha uma outra atividade, porque isso interfere na vida dela, permite que ela tenha uma renda, permite que ela crie melhor estrutura, permite que ela não fique deprimida porque está desempregada, vai tomar psicotrópico. Psicotrópica. Esse lance é isso mesmo, porque às vezes tem lá 10 mães, todas em casa, cuidando cada uma do seu filho, e uma creche comunitária resolveria, né? Tá massa. A gente já está indo aqui para 41 minutos, passa rápido. A gente começa aqui, vai batendo papo, passa rápido. Eu não sei, quer falar mais alguma coisa, Ricardo? Quer fechar aí alguma coisa, Fred? Mas eu acho que essa ideia que o Fred quis passar assim agora no fim, também de que a coisa, às vezes, ações muito simples e possíveis estão ao alcance, inclusive, de um movimento local, comunitário, né? E a gente tem coisas mais amplas que parte de nacional, mas não exime também de, por exemplo, ações locais poder para modificar esses determinantes. Eu acho que isso é mais interessante e passa até pela questão da educação, ou de alguém dizer que isso é possível, né? Eu acho que isso é muito, muito legal. A linha que a gente começou semana passada, né? De um conceito super abrangente de saúde, de que até onde vai você enxergar a saúde do indivíduo, com tudo que está à volta dele, a qualidade de vida dele, os determinantes que estão em volta dele, e que uma intervenção pontual em um dos aspectos dessa vida pode não ter muito bom resultado, né? Que se o conceito de saúde é super abrangente, se todos os determinantes, todas as facetas da vida dele, as coisas que fazem parte da vida dele, devem ser meio que abordadas de uma vez só, né? De várias formas. Não adianta só dar vermífugo uma vez por ano para uma população que toma água toda contaminada, ou então ficar dando psicotrópico para uma pessoa que tem uma vida com milhares de problemas sociais e mentais, né? A gente continua ainda, acho que está sendo útil também essa conversa de hoje, para juntar cada semana passada e continuar nessa abrangência, né? De que saúde e qualidade de vida é muito mais na vida do indivíduo, é quase tudo na vida do indivíduo, né? Esse uso crônico de vermífugo, eu acho que é um retrato grosso, bem claro de como a questão de políticas públicas podem resolver uma questão que né, você vai lá... Antibiótico, né? Você está criando uns bichos super potentes aí. Por que todo mundo está criando um problema? Toda hora eu tomo vermífugo. Por que toda hora eu tomo vermífugo? E não resolve. Eu vou tomar daqui de novo. 3 meses eu estou tomando de novo, né? Isso é um absurdo. Ivermectina.
Ivermectina. É bom que já cura Covid também. Esse remédio ele já vai mais pro conceito de saúde. Ele te deixa feliz, porque você... Tem que dizer que é brincadeira. Tem que dizer que isso é brincadeira, porque... Porque senão... Eu me segurei. Gente, pra quem tá só ouvindo, nós estamos rindo, viu? É brincadeira. Eu me segurei para não contar a piada e agora os caras... Mas massa. Quer fechar alguma coisa, Fred? Porque aí a gente encerra também para não delongar muito, já vai 45. Veja, eu gosto sempre de falar, de insistir numa coisa, assim, que lidar com essa ampliação, sabe? Lidar com esses inúmeros aspectos, não é entrar numa viagem que é fazer qualquer coisa, tatear no escuro. Não, sabe? É se dar ao trabalho de conhecer a situação de saúde, de conhecer como as pessoas vivem, de conhecer o problema em suas múltiplas facetas. É se dar esse trabalho. Mesmo que em alguns pontos específicos não vai ser da sua área, não vai ser você que vai intervir, mas se você está sendo alguém que está coletando a informação, que está organizando essa informação, isso já é grande coisa. Então, assim, é preciso conhecer o problema. Do contrário, você está fingindo que você... para ficar mais tranquilo, está fingindo que eu vou até aqui e tal, e você não conhece o problema. Então, é fundamental conhecer o problema se a gente quiser ser efetivo, que as coisas funcionem. Se você quer fazer uma intervenção que de fato mude as coisas, que tenha resultado, né? Então, assim, não é algo obscuro, é mais complexo, tudo bem, mas também tem sua objetividade, tem maneira de fazer isso sistemática e, sobretudo, procurar de fato conhecer e lidar com o problema. Massa. Legal, pode fechar por hoje. Obrigadão, Fred, Ricardo. Valeu. Legal, eu sempre aprendendo, né? Muito bom. Valeu. Abração. Até mais. Valeu. Não tem.